Boa noite, gente. Esperar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém, tá? Enquanto isso, quem tiver dúvida pode ir mandando nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. Caso eu não veja, pode mandar pelo direct depois que eu respondo, tá? Porque como eu vou estar falando, eu vou acabar me desconcentrando olhando para os comentários, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode mandar por direct que eu respondo depois, não tem problema nenhum, tá? E aproveitar para falar, enquanto o pessoal vai entrando, lá do canal do Telegram, quem ainda não entrou, tenho mandado alguns conteúdos lá, tá? Eu mandei alguns artigos, algumas coisas bem interessantes lá no canal também, tá? Do Telegram. A gente tem o canal do YouTube também, com alguns vídeos que eu tenho postado lá, tá? Então segue a gente nos outros canais também e no Facebook, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os drenos cirúrgicos, tá? Os tipos de dreno, quais são suas funções, como a gente coloca, tá? E aí eu queria saber de vocês quem sabe aí colocar um dreno de penrose, para que serve, um dreno torácico, se já colocaram, se nunca fizeram, quem já tem alguma experiência aí já usou, responde aí nos comentários. Acho que ninguém usou então, né? Ninguém sabe. Então vamos lá. Começar falando um pouquinho sobre a função dos drenos, tá? Já deu 5 minutos, o pessoal foi entrando aí, vai pegando a live. Então os drenos, é isso aí, Lohan. Os drenos eles vão ser usados para auxiliar na drenagem de fluidos, de secreções, de gás também. Já viu, né, Bia? Tu já me auxiliou. A drenagem de secreções em tórax, em caso de peritonite abdominal também, tá? Então ela é muito, os drenos são muito utilizados em cirurgias reconstrutivas para evitar a formação de secreção de seroma que possa atrapalhar a sutura, né? Possa atrapalhar a sutura, não, possa atrapalhar a minha cicatrização e a minha aderência ali do retalho. Em cirurgias grandes, como nas mastectomias, às vezes a gente tem muita divulsão de subcutâneo, então acaba ficando um espaço morto muito grande e aí eu posso ter acúmulo de secreção inflamatória, de líquido inflamatório que vai atrasar minha cicatrização, tá? Então ele é usado para esses casos. É usado também para drenar tórax em caso de pneumotórax, hemotórax, piotórax, pós-traumatismo, tá? Então, e tem também os drenos abdominais, que a gente pode usar em casos de peritonite. E tanto torácico quanto abdominal, a gente ainda pode usar eles como auxílio para realizar lavagens, lavagem peritoneal, lavagem torácica, tá? Que a gente tem que lembrar, em feridas, em caso de feridas muito extensas, a gente não precisa utilizar drenos, tá? Porque a ferida por si só, ela já vai drenar bastante secreção, bastante fluido, tá? Então é importante a gente só colocar os drenos nesses casos, caso a gente tenha drenagem, tenha divulsão, né, muito grande do tecido subcutâneo lateralmente ali aquela ferida, tá? Se eu tenho um subcutâneo ali com muito espaço morto, aí eu posso ter indicação da utilização de dreno nessa região, tá? Mas na ferida em si não é necessário, tá? A ferida ela já vai drenar por si só
todo o conteúdo que vai ser produzido ali, tá? Todo o conteúdo inflamatório, infeccioso. A gente tem que lembrar de usar esses drenos com cautela, tá? Porque eles são fontes podem agir como um corpo estranho ali no local da cirurgia, no tórax, no abdômen, e acabar carreando bactérias para dentro da minha ferida, do meu retalho, tá? Então eu tenho aderência de bactérias ali naquele dreno e eles podem ser carreadas para dentro, causando uma infecção ascendente. Então as trocas de curativos têm que ser feitas da forma mais asséptica possível, tá? Limpeza constante do dreno. Vou explicar, Nath, só um minutinho. Tá no próximo tópico. Então a limpeza aí mais da melhor forma possível, tá? Com utilização de gás estéreo, não utilizar os gases que estão no potinho do consultório, no potinho do ambulatório, tá? Sempre da forma mais estéreo, para não carregar a bactéria para dentro e causar infecção, tá bom? Isso é muito importante. E aí, vamos falar dos tipos de dreno, tá? A gente tem os drenos passivos e os drenos ativos. E qual que é a diferença deles? Os drenos passivos são aqueles que eles vão realizar a drenagem de acordo com a ação da gravidade. Então, eles precisam da ação da gravidade para drenar o material ali, o fluido que está sendo formado, o seroma. Então, a gente tem que sempre lembrar, normalmente quando a gente coloca esses drenos, são os mais usados em suturas, em feridas, em cirurgias reconstrutivas. E passivo é o dreno de Penrose, tá? E aí a gente tem que lembrar que o animal ele vai estar normalmente na maca, na mesa cirúrgica, então ele vai estar numa posição que não vai ser em estação, ele pode estar em decúbito lateral, em decúbito dorsal. Então a gente tem que, na hora de botar o dreno, pensar, raciocinar, imaginar ele em estação, para a gente colocar o dreno com o orifício de saída virado para a parte ventral, tá? Porque ele vai precisar da gravidade para realizar a drenagem. Se eu colocar aí o dreno e o orifício de saída ficar na parte dorsal, ficar para cima, esse dreno não vai estar tendo função nenhuma, ele vai estar ali atuando só como um corpo estranho para causar mais inflamação, mais infecção, tá? Então, nos drenos passivos, a gente tem que muito pensar nisso, tá? Porque eles vão estar atuando, eles vão ter sua ação de acordo com a gravidade, tá? Lohan, a compressão por bandagem em associação com pontos de ancoragem, como na mastectomia, pode excluir a necessidade do dreno. Normalmente sim, tá? Em mastectomia eu nem utilizo o dreno, tá? Utilizei acho que 1 ou 2 vezes, porque foram tumores muito grandes que necessitaram de uma divulsão do subcutâneo muito grande, tá? E aí não tinha como, realmente foi na região inguinal ali, que é uma região mais chatinha, que tem mais acúmulo de líquido já por si só. Como eu divulsionei muito ali aquela região, eu acabei colocando dreno. Mas normalmente os pontos de ancoragem, aproximação, aquela walking suture e a bandagem compressiva, normalmente elas não fazem com que não necessite de dreno, tá? Eu, particularmente, em mastectomia, quase nunca uso. Aí os drenos ativos. A gente falou dos drenos passivos e agora dos drenos ativos. Os drenos ativos, eles são aqueles que eles possuem um circuito fechado, bonitinho, tá? E eu tenho a ação ali da pressão negativa. Então, eu tenho um recipiente com vácuo que vai estar drenando a secreção que vai estar sendo formada, tanto no tórax quanto numa ferida, tá? Então, eles podem ser usados. Esses drenos a gente pode até improvisar eles com um tubinho de hemograma, tá? E com um scalp. A gente vai colocar a agulha naquela borrachinha, né, da tampa do tubo,
sem abrir o tubo, porque ele tem um vácuo ali, tá? Cortar o scalp, a outra ponta do scalp, que seria a que vai acoplar na seringa, fazer umas fenestras e colocar na ferida, tá? Por dentro. É bom para locais que tem pouca coleção de líquido, tá? Que não vai acumular muito líquido. É um improviso bom. Esqueci de comentar, no Penrose, me perguntaram na caixinha de perguntas sobre o dedo de luva, tá? O dreno de Penrose, ele é de látex, tá? De material bem semelhante com a luva cirúrgica. Então, quando a gente não tem a possibilidade de ter um Penrose em mãos, a gente pode improvisar com um dedo de luva. Normalmente eu uso uma luva da maior, uma luva 8, que normalmente ela vai acumulando no centro cirúrgico, porque quase ninguém usa, né? E aí a gente corta um dedo, tanto faz qual dedo, tá? Faz a abertura na lateral e corta aqui a pontinha para ele ficar todo aberto. Importantíssimo tirar o pó. Lava com um pouquinho de solução fisiológica para tirar aquele pó, porque aquele pó ele pode causar uma irritação no tecido ali, tá? No subcutâneo. E aí a gente aplica normal, como se fosse um dreno, tá? Mas é óbvio que o Penrose ele seria bem mais adequado, bem melhor a sua função. Ele tem de diversos tamanhos também, tá? Que vai ser adaptável com o tamanho do animal, com o tamanho da ferida. É sempre importante tentar escolher o dreno que tenha o menor calibre possível para aquele animal, para aquela ferida, para que a gente tenha o menor contato de um corpo estranho ali, tá? Com isso a gente tem menor possibilidade de causar uma reação inflamatória, uma infecção ascendente, tá? E aí, voltando nos drenos ativos, eles têm o circuitozinho fechado, né? Tem alguns exemplos de Jackson Parr, que é, se não me engano, acho que é um dos mais utilizados. E eles podem ser improvisados também, como no caso do scalp, ou até mesmo com circuitos maiores, a gente utilizando frasco de soro daqueles de plástico vazio, a gente tira todo o ar, a gente vai estar criando um vácuo ali e ele pode estar atuando com esse vácuo e drenando a secreção, tá? E esses drenos ativos eu posso usar eles para realizar uma drenagem constante, onde ele vai ficar ali, vai ficar sempre drenando. A gente só tem que lembrar de estar sempre esvaziando aquele frasco, porque depois que a secreção chega na metade, mais ou menos, do frasco, eu já tenho uma pressão negativa menor, então eu vou ter uma drenagem menos eficiente, tá? Então vai chegando perto da metade, já descarta aquele líquido, mensura se tiver necessidade, se achar importante, para verificar se está tendo aumento de secreção, se está tendo diminuição, se ainda tem muito, se está mantendo a mesma coisa, tá? Para te auxiliar. E aí, ou eles podem ser também com drenagem intermitente, onde o circuito fica lá bonitinho e a gente pode manter ele fechado e só abrir no momento que a gente, o veterinário, achar plausível de realizar a drenagem naquele momento, tá? E aí, como é que a gente aplica esses drenos? Principalmente os passivos, né? Em feridas e tudo mais. Tem alguns pontos importantes que a gente tem que seguir. Principalmente, não passar o orifício de saída pela linha de sutura, tá? Por que isso? Porque vai favorecer infecção, vai favorecer descência de sutura, vai favorecer, principalmente são muito usados em retalhos, né, em cirurgias oncológicas. Então eu posso causar uma perda do meu retalho, tá? Então o orifício de saída ele tem que estar sempre cerca de 1 centímetro mais ou menos na lateral do meu ponto de sutura, né, das minhas suturas. Nunca passar pela linha de sutura. Não tem necessidade de eu colocar 2 orifícios, então não tem necessidade de ir lá em cima, na parte de entrada, ter uma parte do dreno para fora e na parte de baixo, no orifício de saída, outra parte para fora, tá? Importante deixar só no orifício de saída, porque senão eu vou ter 2 portas de entrada para a bactéria, tá? Então o risco de infecção é maior. Na parte de cima, o que eu costumo fazer é somente dar um pontinho
para segurar esse dreno ali, onde eu quero, tá? Mas tem veterinários que nem dão esses pontinhos, não tem necessidade, tá? O dreno vai ficar ali. Então você dá um pontinho só no orifício de saída para fixar ali direitinho, tá? Esse dreno tem que ficar de 3 a 5 dias no máximo, tá? Mais que isso ele vai favorecer infecção bacteriana ascendente. Então, mesmo que com 5 dias ainda tem um pouquinho de secreção ali, ainda tem a produção de secreção, não tem problema, eu posso tirar. O orifício de saída não vai ser fechado, tá? Então, o restinho de secreção que ainda tem ali na ferida, ele vai ser drenado pelo orifício de saída. E esse orifício de saída, ele fecha por segunda intenção bem rápido, tá? Em alguns dias ele já fecha. A troca de curativo, importante, sempre com material estéreo, tá? Para evitar a infecção ascendente. Isso é muito importante, tá, gente? E aí, vamos falar um pouquinho sobre os drenos torácicos e os drenos abdominais. Ficou alguma dúvida sobre esses drenos em feridas, os drenos de Penrose? Deu para explicar tudo. Os drenos torácicos, as indicações dos drenos torácicos vão ser para animais onde eu tenho a necessidade de realizar toracocenteses constantes, tá? Onde a toracocentese não é suficiente para remover ali o ar ou o hemotórax, piotórax. E aí, pra gente não ficar toda hora furando o animal, estressando o animal na contenção, os drenos torácicos eles vão ser indicados, tá? E eu acho muito importante, não sei se tem clínicos aqui que atuam em clínica, em plantão, em internação, é muito importante saber fazer, tá? Porque é um procedimento ambulatorial e que pode auxiliar muito no tratamento do paciente, tá? Então, esses drenos torácicos, como é que a gente vai colocar? Muito importante o animal estar sedado, tá? Seda o animal, uma sedação básica, tá? Faz uma tricotomia ampla da região e faz a antisepsia como se fosse uma antisepsia cirúrgica, com clorexidina degermante, polvidina degermante, o que tiver disponível na clínica para realizar essa antisepsia, tá? E como é que eu vou saber qual dos dois lados eu vou colocar o dreno, tá? Porque a gente sabe que a gente tem 2 hemitóraxes, né? E aí eu posso colocar dos dois. Sim, Nath, acho muito importante todo clínico saber colocar um dreno torácico. Aí não é difícil, tá? Então, pra gente escolher o lado, a gente vai radiografar o animal e aí a gente vai ver de qual dos dois lados eu tenho maior coleção de ar ou de líquido ali, tá? E aí a gente tem que lembrar que o mediastino do cão, ele é... Vou falar, Laura, pode deixar. O mediastino do cão, ele é 100% fechado. Então, eu não tenho passagem de líquido de um lado do tórax para o outro. Então, se eu tenho maior acúmulo de líquido do lado direito e não tem nada do lado esquerdo, eu vou colocar do lado direito, tá? Se eu tenho acúmulo de líquido ou de ar dos dois lados no tórax do cão, eu vou colocar o dreno dos dois lados, tá? Já no gato, eu tenho um mediastino permeável, então eu tenho uma comunicação ali, uma passagem de fluidos de um lado para o outro do hemitórax, tá? Então, se no gato eu tenho fluido dos dois lados, não tem necessidade de eu colocar o dreno dos dois lados, a não ser que seja uma quantidade muito grande de líquido dos dois lados, tá? Mas normalmente a gente coloca de um lado só, do lado que tiver maior quantidade de secreção, tá? Que vai estar fazendo essa drenagem de forma eficiente de ambos os lados, tá? E esses drenos torácicos, eles podem ser muito úteis também nos casos de piotórax, tá? Porque a gente pode realizar a drenagem torácica também, a lavagem torácica. Então, a gente vai introduzir pelo decúbito external, Nath. Acaba ficando decúbito external, mas assim, se ele deitar de um lado,
vai só atrapalhar um pouco a drenagem, mas ele vai acabar deitando, né? Porque ele vai acabar deitando de um lado ou de outro, não tem como a gente manter ele em decúbito external por todo o tempo de internação que ele vai precisar, né? Então, me perdi. A lavagem. Então, a gente pode estar realizando também a lavagem torácica com introdução de 10 a 15 ml por quilo, tá? 3 a 4 vezes por dia, nos casos de piotórax. E aí a gente joga solução fisiológica morna ou ringer lactato morno para não lesionar o parênquima pulmonar, tá? E retira. E aí eu vou fazer essa drenagem até que o líquido que eu introduzi, o soro que eu introduzi, saia da mesma cor, tá? Então, é uma ótima utilização também dos drenos para casos de piotórax, tá? Vai auxiliar muito ter uma recuperação mais rápida do paciente. E aí tá, aí a gente faz a antisepsia, como eu estava falando. E aí como é que a gente vai colocar esse dreno? O animal vai estar sedado, a gente vai fazer uma incisão na pele, no 11º espaço intercostal ali na altura dele, tá? E aí eu vou botar esse meu dreno, pinçar ele e eu vou fazer um túnel pelo subcutâneo, tá? Esse túnel vai impedir que entre ar no pulmão, no tórax, causando um pneumotórax, tá? E a gente tem que ter certeza que todos os conectores do meu circuito vão estar fechados, tá? E aí eu faço esse túnel pelo subcutâneo, ando aí em torno de 3 a 4 espaços intercostais. Aí lá entre o 6º ao 8º espaço intercostal, eu vou entrar no tórax, tá? Essa penetração no tórax, ela tem que ser de forma firme e rápida, tá? Eu não posso entrar demais, de forma brusca, porque senão eu posso lesionar o parênquima pulmonar, tá? Então eu vou com a pinça e o dreno preso na pinça, num ângulo mais ou menos de 45 graus, eu vou de uma vez e firme, tá? Penetro. É bom sempre fazer um raio-x para ver se ele tá posicionado direitinho, tá? E aí, estando posicionado direitinho, bonitinho, a gente faz uma sutura em bailarina no orifício de saída para fixar aquele dreno ali e não correr risco de sair, tá? Bom passar uma bandagem e um colar elisabetano no animal, tá? Para evitar que ele consiga botar a boca, que ele consiga retirar esse dreno e acabar causando um pneumotórax iatrogênico, tá? Que é o que muitos clínicos também têm medo, né? De perfurar o pulmão, de perfurar o coração, ou de acabar causando esse pneumotórax iatrogênico. Mas se for feita a técnica direitinha, verificando que estão todos os orifícios fechados, não tem entrada de ar, sabendo manipular a torneira de 3 vias e fazendo a penetração da forma correta, os riscos são mínimos, tá? Então, se você tem a chance de treinar com algum cadáver, treine, tá? Porque vocês vão ver que não é um procedimento complicado e é muito importante saber. Principalmente quem trabalha com internação, com intensivismo, é muito importante saber colocar, tá bom? Deixa eu olhar aqui o meu roteirinho. Esses drenos, a gente tem os drenos prontos, né, que é o Jackson Parr, mas a gente pode improvisar também, do mesmo jeito lá do tubinho de hemograma, a gente pode improvisar usando o frasco de soro, tá? E aí a gente usa uma sonda uretral ou uma sonda esofágica com um calibre, que aí você vai avaliar qual que você acha melhor para aquele tamanho de animal, para a quantidade de líquido ou de ar que ele tenha no pulmão, tá? E é importante a gente fazer em torno de 6 fenestras na ponta dessa sonda para aumentar ali a drenagem, tá? E aí vai acoplar ela no equipo e acoplar no frasco de soro vazio, tendo esvaziado o ar, tirado o ar e aí eu vou ter um vácuo ali no frasco, tá? A gente pode improvisar, não é o ideal, tá? Mas esses drenos são um pouco mais caros, então muitas clínicas a gente não tem, ou o proprietário não tem condições de arcar com o custo. Então a gente pode improvisar, tá? Não é o ideal, mas melhor do que não fazer, né? E aí, com
questão ao drenos abdominais, tá? A drenagem abdominal. Os drenos abdominais, eles são recomendados em caso de peritonite, tá? Em peritonites graves, normalmente em caso de piometra grave, piometras rompidas, fetos mortos, onde eu tive ruptura do útero, extravasou conteúdo, corpo estranho intestinal, onde eu tive ruptura desse intestino também, acabou caindo conteúdo intestinal na cavidade, né? Rupturas de bexiga. Então, nesses casos, eu vou ter ali uma peritonite bem grave normalmente, né? Então, a gente vai partir com esse animal para uma cirurgia, vai fazer lá, seja a enterectomia, a enteroanastomose, a cistorrafia, o piometra, e aí a gente vai fazer uma lavagem copiosa desse abdômen, tá? Lavar bem, quando você achar que já lavou bastante, lava mais um pouco, tá? E em torno de 100, 150 ml por quilo de animal, então é bastante soro mesmo, tá? O aumento normalmente está reativo, tá? Com a coloração feia, a gente pode retirar esse aumento, tá? Para diminuir a carga infecciosa ali. E aí a gente pode ter duas opções. A gente pode colocar um dreno abdominal, tá? Fechado, igual o do torácico. Normalmente são os drenos ativos, mas eu posso colocar um dreno passivo também, tá? Em animais pequenos, eu vou colocar esse dreno ali entre o fígado e o diafragma, tá? E animais maiores, eu vou colocar mais um na parte mais caudal desse animal, tá? Do abdômen, facilitando a drenagem. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, vou introduzir líquido, solução fisiológica, o Ringer lactato. O Ringer lactato, ele possui um pH mais próximo do pH abdominal, então ele acaba sendo mais recomendado. E aí, vou colocar em torno de 100, 150 ml. Posso fazer essa drenagem cerca de 2 vezes por dia, tá? Em torno de 3, 4 dias também, para diminuir essa infecção ali, abdominal, tá? E lembrar, mesma coisa, não colocar o orifício de saída do dreno no meu orifício ali na minha celiorrafia, tá? Colocar lateralmente a ela. E aí eu tenho a drenagem abdominal aberta, né? A lavagem abdominal aberta. Eu coloquei um caso que eu fiz essa semana, coloquei lá no Telegram, coloquei uma foto. E como é que é essa lavagem abdominal aberta? A gente vai deixar um pedaço do abdômen do cachorro, do gato aberto mesmo, tá? Isso é muito importante porque é pouco feito pelos cirurgiões, tá? E seja por não conhecer, seja por medo de realizar esse procedimento, tá? E mais medo ainda dos clínicos plantonistas que acabam recebendo esse animal para internação, tá? Porque às vezes chega o animal para internação com o abdômen aberto, aí o clínico já fica desesperado, como assim eu vou ficar com o animal que está com o abdômen aberto e se eviscerar, tá? Mas assim, a gente precisa ter um conhecimento maior sobre essas técnicas, porque é algo que auxilia muito no tratamento dessas peritonites graves, tá? Então, esse caso dessa cachorrinha que eu fiz essa semana, ela tinha feito esplenectomia cerca de 20 dias atrás e ela apresentou reação ao Vicril. Não é normal a gente ter reação ao Vicril, né? O Vicril é um fio muito bom, que quase não dá reação, mas ela teve. E aí a gente operou ela de novo na segunda tarde. Com ali a gente que ela chegou a abrir os pontos onde já estava fechado, já tinha tirado os pontos, herniou, estava saindo bastante seroma. Aí quando a gente abriu, a gente verificou que tinha ao redor ali de todos os pontos da esplenectomia, ao redor de todos os fiozinhos de Vicril, tinha bastante tecido de fibrose ali, bastante reação inflamatória ao redor daquilo tudo. Tá, então a gente retirou tudo, colocou o nylon, o aumento estava bastante reativo, então eu também tirei grande parte desse aumento, tá, para auxiliar na recuperação. E ela tinha muito líquido inflamatório, muito líquido reativo.
tá? E aí eu optei por fazer essa drenagem, essa lavagem abdominal aberta, tá? Só que como o caso dela não era uma sepse, não era uma peritonite bacteriana, era inflamatória, eu não deixei uma abertura grande da cavidade abdominal. Eu deixei uma aberturazinha pequena, só para passar a sonda, tá? E botar o soro. E ela vai fechar normalmente por segunda intenção, tá? Mas normalmente a gente deixa uma abertura grande do abdômen, passa a bandagem com a camada absorvente por baixo, tá? Vai fazer isso 2 vezes ao dia. E aí naquele orifício eu vou introduzir a sonda e vou colocar cerca de 100, 150 ml de soro, Ringer lactato, ao melhor, tá? Mas se só tiver solução fisiológica também não tem problema. E eu não preciso retirar, tá? Esse líquido ele vai sendo drenado com o tempo. A gente joga lá os 100, 150 ml por quilo, bota a bandagem com a camada absorvente, enfaixa animal e deixa ele lá quietinho no canil, tá? Que ele vai drenando, até por isso também é importante a gente fazer essa troca 2 vezes ao dia, porque eu vou ter bastante conteúdo sendo drenado ali, tá? E aí em torno de 3, 4 dias, 5, a gente já tem uma melhora muito grande desse quadro de peritonite. Normalmente o que a gente já vai ver o aumento saindo pelo orifício ali mais bonitinho, tá? Eu coloquei no Telegram a foto do caso que eu fiz essa semana, a aberturazinha que eu deixei. Eu deixei uma abertura pequena, mas eu posso deixar uma abertura maior, tá? E aí cerca de 3, 4 dias, quando a gente terminar, ver que já tá melhor, já vai estar uma coloração mais bonita, a gente abre esse animal de novo, anestesia ele de novo e refaz a sutura, tá? Sempre bom dar uma olhadinha, dar uma conferida lá dentro, ver se tá tudo ok, se melhorou o aspecto. E aí a gente fecha de novo, tá? E então isso é uma técnica que auxilia bastante na recuperação desses casos de peritonite grave, tá? Muitas vezes só o antibiótico demora muito para agir. Ô, Bia, a aberta você acaba deixando o abdômen aberto, né? Então você consegue colocar uma quantidade maior de soro lá dentro, ele vai drenar mais fácil. Você não precisa estar realmente quando você fixa, né? Normalmente você usa o penrose nessas técnicas. E aí eu não consigo colocar soro lá para dentro com grande quantidade, então vou estar mais tendo a drenagem mesmo, tá? E não tanto a lavagem, tá? Quando eu deixo o abdômen aberto, eu consigo fazer a lavagem abdominal, colocar soro lá para dentro, que vai auxiliar a lavar a cavidade, tá? Os drenos, a gente normalmente usa penrose na cavidade abdominal, pode usar também os drenos ativos, tá? Mas a principal vantagem que seja essa, a possibilidade de fazer uma lavagem melhor e mais eficiente com o abdômen aberto, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Falei um pouco aí dos drenos, né, de penrose, os drenos torácicos, abdominais. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida, se deu para entender. Tinham perguntado aqui sobre a lavagem abdominal. Deu para esclarecer? Quem foi que perguntou? Laura. Deu para esclarecer os drenos, a lavagem abdominal? Eu vou fazer um post essa semana que vem sobre isso também, tá? Vou botar foto, mas a foto tá lá no canal Telegram. Se quiser entrar, o link tá na bio, tá? E acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, podem mandar aí. Obrigada, Lohan. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver faltado esclarecer alguma coisa, pode mandar por direct, tá? Eu respondo tudo direitinho, tá?
Então, eu vou encerrar. Vou deixar no IGTV, tá, Laura? Vou deixar no IGTV. E eu tenho colocado todas as lives no canal do YouTube também. Então, eles estão no IGTV e estão lá no canal do YouTube. Segunda-feira eu coloco ela lá no canal do YouTube também. Então, Bia, normalmente a gente desobstrui jogando soro pra dentro mesmo, né? Então, a gente vai puxar o soro com uma seringa e empurra ele, que aí normalmente é o aumento que adere ali no orifício de saída e obstrui, ou coágulo, ou fibrina. E aí, quando a gente joga soro para dentro, com um pouquinho de pressão, ele costuma sair, tá? Normalmente é isso, mas a obstrução ali do orifício é uma grande desvantagem desses drenos, tá? Também é uma das vantagens da lavagem abdominal, porque eu não vou ter a possibilidade do dreno obstruir e eu não ter essa drenagem eficiente, tá? Então acho que é isso. Qualquer coisa mandem por direct. Vai estar salva lá no IGTV e no YouTube segunda-feira, tá bom? Vou encerrar aqui. Beijinhos.